Muito bom dia novamente. Agora vamos terminar então este tema de teoria polivagal. Está aqui um quadro bastante explícito em relação a esta teoria. Esta teoria basicamente vai se relacionar com algumas disfunções e patologias: bruxismo, tinnitus, brancocefalias, enxaquecas, déficit de atenção, isolamento, hiperatividade, hiperacúsia, ou seja, excesso de sensibilidade auditiva. É este tema que realmente vamos abordar alguns, principalmente a conexão dos pares cranianos. Então, vou explicar muito geral este quadro. Este quadro basicamente tem tudo, depois mais especificamente nesta conexão destes pares será muito importante para a patologias que eu quero realmente trabalhar, e não só, e para ter uma ponte para a pediatria, por exemplo, ok? Portanto, nós aqui temos, como vocês veem, toda a conexão com o par quinto, sétimo, ou seja, trigêmeo, facial, glossofaríngeo e, portanto, acessório, que é uma relação entre o décimo par craniano, que é o vago. Quando existe uma disfuncionalidade do vago, existe uma disfuncionalidade destes pares. Dentro do vago, então, temos duas ramas, portanto, o ventral e o dorsal. O ventral é mais recente, o dorsal é mais antigo. Depois temos a cadeia simpática. Todas elas se vão interagir umas com as outras e realmente existe uma hierarquia. Portanto, o ventral vai anular a cadeia simpática e a cadeia simpática vai anular realmente o dorsal. E a mesma coisa, a cadeia ventral vai anular o nervo dorsal também. O nervo vago dorsal, uma reação em várias estruturas do corpo, como por exemplo o choque vagal, portanto o desmaio, a imobilidade quando existe um susto, e daí também uma incontinência tanto urinária como fecal, ok? Hipotonicidade, os músculos ficam com menos tonicidade, baixa de tensão arterial e baixa de frequência cardíaca, baixa atividade digestiva, pouco apetite sexual, aumento de constrição de rítmica dos brônquios, está bem? Aumento da constrição, neste caso crónica, das vias respiratórias, o isolamento, depressão e ansiedade, alteração da vigília noturna, ou seja, pessoas não conseguem dormir, e pessoas muito pensantes, daí entrarem neste padrão depressivo. Esta parte da ansiedade, ou mesmo até aqui também podemos estar a dizer arritmias, tem tudo a ver com uma manifestação, visto que existe uma diminuição da frequência cardíaca e depois é necessário haver nutrição de outras partes, das outras estruturas do corpo. O coração tem que bater mais forte para ver se chega, portanto, sangue a todas as partes, e daí haver essa arritmia. Portanto, está muito interligada também com este padrão. A cadeia simpática tem tudo relacionado com fuga e com luta, com medo, está bem? Há algum medo e depois então cria uma resposta. E o nervo vago ventral, aí sim. Eu tenho aqui um apontamento que é importante estar neste estado para qualquer tratamento. Portanto, este estado é o estado que, seja antes de uma cirurgia, seja antes de uma quimio, seja antes de um tratamento osteopático, antes de qualquer tratamento, é um estado que vai regenerar, é um estado altamente importante para que faça a própria autocura. Isto é super importante. Portanto, cá estudos até mesmo com o Dr. Porsche, que realmente, e a equipa dele, que criou esta teoria, refere que todas as técnicas miofaciais, se a pessoa estiver neste estado, a eficácia é muito maior, há muito mais flexibilidade, há muito maior resposta do corpo. Portanto, ele verificou isso também com os estudos que ele fez e com a sua equipa. E então, em relação a este estado, portanto, a pensamentos positivos, apetite sexual, apetite alimentar, socialização, laços familiares, relaxamento, reposição, portanto, metabólica, boa vigília noturna, ou seja, dorme bem, e segurança. Ter atenção que aqui também existe na cadeia simpática um aumento de tensão arterial, tá bem, e de frequência, tá bom? Aqui, normalmente, quando a pessoa está aqui, há uma normalização.
Depois temos os dois híbridos, portanto, que é o ventral com a cadeia sináptica, como por exemplo o combate, e o desporto, ou seja, o combate estamos a falar de algo seguro, como um ringue, o boxe, o Muay Thai, portanto é algo seguro e que fazer aquela tarefa, não estão a fugir de nada, só têm que combater. E o desporto, portanto estamos a falar aí de um ginásio, por exemplo. Já o ventral com o dorsal, já estamos a falar de uma obesidade, que aqui também pode haver uma obesidade, mas é diferente. E intimidades íntimas, que acho que não vale a pena estarmos a falar sobre isso, são intimidades íntimas de facto, ok? Podem ser sexuais até, e daí estarmos aqui. Pronto, o que eu quero dizer com isto é que devemos estar realmente aqui neste padrão, será o melhor. A cronicidade destes aqui é que vão manifestar-se vários tipos de doenças ou disfunções. Vou referir a algumas e relacioná-los com estes pares, como eu estava a dizer. Então, vamos então iniciar em relação aos pares, o quinto e o sétimo, que os principais que vamos falar, portanto, é a sensibilidade da cara, que é o trigêmeo. A outra tem a ver com a motricidade da cara, e também para relacionar com a parte auditiva, e daí se calhar estamos a falar de tinnitus, mas atenção que é uma patologia pelo qual eu, com a minha experiência, é muito difícil. Há pessoas que eu ajudei, outras não consigo ajudar, não percebemos bem o porquê, mas pode ser realmente, esta explicação é o que nós fazemos, e as pessoas que foram ajudadas têm a ver com uma realmente inibição destes dois padrões e melhorando então a funcionalidade destes dois pares. Portanto, aqui em relação à tinnitus, portanto, tem a ver, o quinto par inerva o músculo tensor timpânico, que é basicamente um músculo que tensiona o tímpano, está bem, no ouvido, e neste caso o facial, que inerva neste caso os músculos estapédio, que é basicamente um músculo mais pequeno que nós temos, que fica situado neste caso é este aqui, tá bom? É quando este é o tensor do tímpano, tá bem? Que tensiona neste caso o tímpano e que está inserido realmente no martelo. E então, nos ossos deste osso, e aqui está o músculo estapéneo, está inserido então no estribo. E o que ele faz, de facto, quando existe uma maior frequência vibracional de um som bastante alto, uma frequência alta, o que ele faz é roda realmente o estribo e até neste chamado à janela arredondada, e daí para o som. A mesma coisa que a tensão, que também o tensor do tímpano tensiona, e daí não cria a vibração do tímpano e não existe então passagem de som. Este tensor do tímpano também está muito relacionado com a trompa de Eustáquia, ou seja, é muito importante, precisamente para a pediatria, e também não só, que a trompa de Eustáquia basicamente é um tubinho que existe até ao palato, em que vai equilibrar toda a pressão do ar no ouvido médio. Quando existe líquido ali, pode haver então processos inflamatórios e daí falta de audição também. Portanto, é muito importante, principalmente na pediatria, a trompa de Eustáquia, que tem muita relação com o tensor do tímpano. E então, a seguir, portanto, o que é que eu quero dizer aqui com estes dois é basicamente quando existe uma disfuncionalidade aqui, tá bem? Ou seja, quando estes estão ativos, poderá haver uma disfuncionalidade destes dois. E daí, às vezes, a inatividade destes músculos, haver chamado uma hiperacusia ou uma hiperacústica, que é basicamente muita sensibilidade auditiva, e os autistas são muito assim. Esses muito sensíveis também à parte auditiva, tem a ver com isto, com a inibição destes dois, ok? E então criar então uma hiperacusia. Esta relação com a parte de tinnitus, ou seja, estes dois têm a função de inibir muitas das vezes os barulhos de fundo. E muitas das vezes os barulhos, por exemplo, da mastigação, das artérias até, da passagem de sangue lá perto. Portanto, e à inibição destes aqui, vamos então ouvir, portanto, esses barulhos de fundo
e poderá ser uma das causas da tinnitus, que é e tem a ver com a inibição destes músculos. Que tenham barulho de fundo ao mesmo tempo e depois há uma frequência maior, por exemplo, de uma pessoa a chamar, pode haver realmente uma surdez, que não é surdez, tem a ver com a inatividade destes músculos, ou seja, que não para um barulho de fundo e não há só o barulho, neste caso daquela frequência maior, portanto não se transmite as ondas de som para realmente uma boa audição. E então, porque a audição em si tem a ver com o nervo craniano auditivo, que é um nervo próprio, está bem? Mas tem que haver ajuda destes dois, portanto, por isso que estes dois, ao relacionarem-se com a inatividade deste padrão, poderá haver uma disfunção aqui. Daí a gente, então, é muito importante realmente falarmos disto quando trabalhamos a parte auditiva. O bruxismo e também na pediatria, às vezes o não pegar bem na mama, ou às vezes alguma alteração em nível motora da mandíbula ou da própria língua. Ao criarmos então pensamentos negativos, stress, aumenta bastante a tensão, neste caso disfunciona estes aqui, aumentando a tensão realmente dos próprios músculos da mandíbula e então haver um encerramento dos dentes e muitas das vezes um desgaste dos dentes por esta tensão excessiva aqui. Isso depois vai criar uma bola de neve, criando então tensões realmente na parte posterior da cabeça, ok? Daí também, agora estamos a passar já aqui, também quando há uma disfuncionalidade aqui, ou seja, com uma ativação destes dois, aumenta a tensão nos esteroquedomastodeu e trapézios e pode então comprimir então o nervo occipital, criando cefaleias posteriores. E não só, e quando realmente estamos neste padrão por excesso realmente de pensamento e recrutamento vascular, também pode haver umas cefaleias anteriores e não só. Depois as migrañas vão lá depois, tem a ver com as tensões que existem num lado ou no outro, que depois há outro tipo de dor, que é a dor miofacial pain, ok? Que é outro assunto que eu também irei abordar, que tem a ver com relação com a parte das faixas destes músculos, podem estar as migrañas tanto num lado ou tanto no outro. Pronto. Isso pode haver também devido à tensão cervical e a vascularização também não se faz corretamente e daí também uma déficit também de aporte sanguíneo a nível cerebral. Pode também dar tonturas, por isso é que está muito relacionado com isto. E daí as enxaquecas também. O glossofarígeo tem muita importância, como ele estava a dizer, para pessoas que cantam. Portanto, as pessoas que cantam devem estar neste padrão, está bem, de relaxamento, ok? Porque uma pessoa que realmente esteja em stress ou nervosa no concerto, pode haver realmente uma alteração nervostativa aqui e não criar uma boa contração, neste caso dos músculos da garganta, inclusive cordas vocais, e pode haver uma alteração aqui. Portanto, o nervo do acessório tem muito a ver com a esteroquedomastodeu e trapézio, foi aquilo que eu lhe disse. Portanto, uma pessoas que realmente estão em stress, por exemplo, tensiona bastante estes músculos, criando uma rigidez, falta de mobilidade e dependendo da tensão que exista, tá bom? Pode haver então migrañas tanto de um lado como também no outro, tem a ver com miofacial pain, ou seja, dores miofaciais também, ok? Que se relaciona muito com o couro cabeludo e outras coisas mais, e depois também pode até alterar a parte vascular a nível e alterar também o mecanismo do crânio. Muitas das vezes haver uma rotação do esfenoide, ok? Que é este basicamente, não tenho aqui só um esfenoide, é pena, mas aqui estão as aulas do esfenoide, ok? E aqui está o corpo do esfenoide e pode haver uma rotação do esfenoide e criar também um excesso de irrigação tanto no lado ou uma debilidade de irrigação e criar também uma alteração, tanto em miúdos, na pediatria principalmente, uma alteração de plasticidade cerebral. Daí a importância da osteopatia pediátrica para nós sabermos como é que estamos e também ver como é que está a nível da mandíbula. Também uma alteração do esfenoide também poderá alterar também a parte da mandíbula. Verificar como é que está a nível dos ossos do crânio, da cara, de toda a parte componente cervical e o que vai cá em baixo, o que se está relacionado cá para cima. Portanto,
Por isso é que a osteopatia realmente aborda todos os campos e daí a osteopatia é um mundo, de facto. E o que nós interpretação na osteopatia é a parte musculoesquelética e o movimento, e daí nós temos a noção realmente do que é que está mal, do que é que não está mal. É uma linha que eu vou continuar a seguir e pelo qual relaciono muito com outras coisas, quando falamos do sistema imunitário, como também quando falamos da parte hormonal, portanto, tudo está relacionado com isto. Como eu já vos disse, toda a parte hormonal, sistema imunitário e outras partes externas e internas podem funcionar este mecanismo como ao contrário. Feedback positivo, feedback negativo. É assim que se diz. E muito obrigado. Espero que gostem. Resto bom dia.